Então vamos lá, vamos começar a nossa aula com a graça de Deus. Pode passar. Não, pode deixar aí, Victor. Pode passar. Não. Pé do batismo, né? O batismo como sinal e selo aplicado aos filhos dos crentes. Então aqui já começa a delimitação a quem o batismo é aplicado. São quaisquer crianças que nós batizamos. Se qualquer pessoa que passar ali na rua agora e chegar aqui e falar, batiza meu filho, nós faremos isto? Não. Nós entendemos que o batismo, ele deve ser aplicado aos filhos dos crentes. Por quê? Por uma razão lógica, porque eles se comprometerão diante de Deus em criar, educar, ensinar aquela criança nos preceitos do Senhor. Um casal de pessoas não cristãs, por exemplo, que queira batizar os seus filhos, farão isto apenas por um ritual, mas talvez não se comprometerão em criar a criança no caminho do Senhor. É o que nós dizemos, temos os protestantes de IBGE e temos os católicos de IBGE, né? Que dizem que são, mas nunca foram, não se envolvem, não conhecem a igreja, a doutrina, e de fato não professam uma fé sólida. Tanto no lado dos protestantes, quanto no lado dos evangélicos, tem essas pessoas que são nominais. Nominalmente ela se diz evangélica ou católica. E aí acaba que esse sacramento tão precioso que é o batismo, fica sendo algo como místico apenas. Eu preciso que algo místico, mágico aconteça na minha vida, ou na vida do meu filho, ou da minha filha, ou de quem for apresentado. Mas o princípio é esse, olha, o batismo como sinal e selo aplicado aos filhos dos crentes. Por quê? Porque eles também pressupõem que serão crentes, ensinados na fé, no caminho do Senhor. Você já, desde a tenra idade do seu filho, eu creio que todos nós aqui queremos o melhor para eles. Queremos que eles tenham a melhor roupa, a melhor alimentação, a melhor casa, a melhor vida, e por que também não a melhor fé? E por que não a melhor ou o melhor presente que você poderá dar a ele? É a herança pactual, a herança de o seu filho servir ao mesmo Deus que você serve. É por isso que nós queremos o bem dos nossos filhos. Então nós batizamos filhos de crentes, filhos de servos do Senhor, tá bom? Pode passar, Victor. Quais são então os argumentos bíblicos, teológicos do Antigo Testamento? Se você não compreender essa parte que eu vou passar a ensinar agora, você não vai entender mais nada para frente. Você precisa de entender exatamente agora a origem do porquê nós batizamos nossos filhos, tá? Nós vamos aprender isso nesse momento. Pode passar. Qual é a condição, então, das crianças no pacto da graça? Bom, as crianças pertencem ou não a Deus? Sim. Nós temos aqui filhos de pais e mães, servos de Deus. Assim como vocês pertencem à aliança que Deus fez com o seu povo, ou seja, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, os nossos filhos estão fora ou estão dentro dessa aliança? Estão dentro. Eles pertencem a esta aliança. Eles pertencem também a este pacto. Você, quando fizer o seu testamento, você vai deixar como herança aquilo que você conquistou, porque você entende que seus filhos participam desta herança, participam daquilo que você está deixando, e assim como você participou, né, daquilo que foi deixado para você, seja muito, seja pouco, mas você participou, ainda que não seja bens materiais, mas talvez você herdou um legado, herdou uma profissão, herdou um nome, não é verdade? E dentro da fé não é diferente, nós herdamos um nome, nós herdamos um legado, nós herdamos uma fé, e os nossos filhos herdam também. Portanto, a condição das crianças no pacto da graça é que elas também estão incluídas. Nós não tiramos, nós não excluímos as crianças do pacto da graça. Então elas foram incluídas, por quê?
porque era o propósito de Deus que a sua aliança com Abraão se estendesse também à sua descendência. A aliança de Abraão deveria se estender à sua descendência. Então é importante compreender que Deus fez a aliança com Abraão, e não somente com ele, mas disse aos seus descendentes, aos teus herdeiros, também essa promessa será estendida. Pode passar, Victor? Então, as crianças foram explicitamente incluídas como beneficiárias da aliança. O que é a aliança? O pacto de Deus com o seu povo. Gravem isso. Todas as vezes que vocês ouvirem aliança quer dizer compromisso, pacto, tá bom? Deus fez um compromisso de ser o Deus de Abraão e de seus descendentes, do seu povo, e estes seriam o seu povo. Então, dentro desse pacto havia direitos e havia deveres, havia regras, haviam cláusulas a serem cumpridas, mas também haviam promessas. Então eu vou te abençoar os que te abençoarem, eu vou multiplicar a sua descendência, eu vou fazer de você uma grande nação, e vocês serão o meu povo de propriedade particular, o meu povo escolhido. Vocês serão o povo que vai ser a referência para os demais povos da minha vontade na terra. Olha que privilégio! E Deus fez este pacto, essa aliança com um homem, mas estendendo para a sua geração, para os seus filhos. Então as crianças foram incluídas de forma explícita, sendo também beneficiárias da aliança, ou seja, como membro do povo de Deus. Então as crianças não tinham que esperar crescer, virar adulto, decidir para depois dizer, agora você faz parte do povo de Deus. Então suponhamos que de 0 a 16 anos, ela não era parte do povo de Deus, porque ela ainda não podia decidir, não podia escolher, não podia dizer por si mesma, e durante todo esse período, então, ela não era parte. Não, ela era, desde o seu nascimento, e como ela recebia um sinal de pertencimento a este pacto, a essa aliança. Não era só dizer que pertencia, tinha que ter uma marca. Assim como você tem um RG, tem a certidão de nascimento, de casamento, tem um CPF, aquilo que te identifica como cidadão daquele país, como alguém legalmente que existe na sociedade com direitos e deveres, Deus instituiu também uma marca para o seu povo, que essa marca seria o sinal de entrada, de pertencimento a esse povo, a esse pacto. Até aqui tudo bem? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Ok? Então vamos ler Gênesis 17. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Gênesis capítulo 17. É importante acompanhar na Bíblia para que você compreenda do versículo 9 ao versículo 12. Gênesis 17, do versículo 9 ao versículo 12. Algum irmão ou irmã que encontrou e queira ler, por gentileza, fique à vontade. Isso, presbítero Edson, muito obrigado. Aqui está o texto narrando o pacto que Deus fez com Abraão. Olha o verso 9. Guardarás a minha aliança, ou seja, o meu propósito com você, o meu pacto, o meu contrato com você. E não somente você, tu e a tua descendência. Até quantos anos que vai durar esse pacto? No decurso das suas gerações, ou seja, é perpétuo, é para sempre. Os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e assim por gerações, perpetuamente. Um pacto de pertencimento a Deus. Esta é a minha aliança, versículo 10, que guardareis entre mim e vós, e aí de novo Deus repete, a tua descendência. Todo macho, ou seja, todo menino, entre vós será circuncidado. E eu já expliquei o que é circuncisão, que era a remoção daquele excesso de pele do prepúcio, da genitália do menino. Então ali havia um derramamentozinho de sangue, né? Havia ali uma remoção de carne, de impureza. Aquele cortezinho feito ali já apontava para um sinal de pureza, de limpeza, né? De remover a impureza.
de separação. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso, ou seja, a circuncisão, por sinal da aliança entre mim e vós. Então, o garoto que não era circuncidado, não tinha o sinal de pertencimento a Deus. O garoto que nascesse dentro da família da fé, da família de Abraão, e que não fosse circuncidado, ele não era considerado como da família da fé, porque ele não tinha o sinal do ingresso, ele não tinha o ticket de entrada, porque era o sinal que o próprio Deus estabeleceu. E quando que este sinal era aplicado? O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, ou seja, bebezinho ainda, com 8 dias de nascido. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido na tua casa, como o escravo comprado, ou a qualquer estrangeiro que quiser fazer parte da sua família, terá que ser circuncidado. Este é o sinal entre mim e você, Abraão, e a sua descendência, e todos os que quiserem fazer parte do meu povo. Este é o sinal de entrada. Então, o sinal de pertencimento é a circuncisão. Pode passar. Sim. Sim, por causa do marido não era contada, e a circuncisão se aplicava só aos machos. Então, o pai da senhora, por exemplo, que seria circuncidado, a senhora estaria incluída na aliança pelo seu pai, mesmo naquela época não sendo contado. Sim, eram contados apenas homens, mulheres e crianças não eram contados na multidão, mas para efeito de pertencimento ao povo de Deus, a mulher era incluída, era contada como parte do povo de Deus pelo pai ou pelo marido, que também era circuncidado. Por isso que Deus, por diversas vezes, ele proibia as pessoas de se envolverem com quem não era de Israel. Porque quem não era de Israel, não era do povo de Deus. Deus sempre declarou, não se envolvam com incircuncisos. Não se envolvam com incircuncisos. Então, negar a circuncisão ou envolver alguém com alguém que não era circuncidado, era um pecado. Porque já dizia que já estava misturando povo de Deus com aquele que não era povo de Deus. Então, a mulher, irmã Soraya, era sim pertencente à família da aliança, ao pacto, por geração do pai ou com o marido. E isso chama-nos a responsabilidade hoje de quem é o sacerdote do lar? É o pai. No caso onde há só a mãe faz às vezes do ensino, né? E por aí vai. Mas dentro de um conceito da família judaica, quando um homem se convertia ao cristianismo, a Jesus, toda a família vinha junto. Não tinha esse negócio igual tem hoje de o homem ir e às vezes a mulher não querer ir, ou às vezes os filhos não querer ir junto. Não, o homem decidia e ele, sua casa, servia a Deus. Por quê? Porque ele era o chefe representante da família, né? No meio dos gentios, isso já era um pouco mais difícil. Às vezes, o homem era um cidadão romano, a mulher se convertia a Deus e o homem continuava no paganismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se o teu marido não é cristão e consente em conviver com você, não se separe. Continue com ele, porque através do seu testemunho, através da sua vida, você vai santificar o seu marido incrédulo. Ou você, marido, vai santificar a sua esposa incrédula. E pelo fato de um dos cônjuges ser cristão, os filhos também são santos, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios, nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Mas temos o caso aqui de uma mulher, né, para a gente tirar um pouco do foco do homem, uma mulher que se decidiu por Cristo e através dela, toda a sua casa recebeu a Cristo. E essa questão da circuncisão, se alguém não quiser circuncidar, porque a gente encontra esse tipo de argumento hoje, né? E se eu não quiser batizar? Se eu não quiser batizar meu filho? Deus levava isso muito a sério, meus irmãos. Gênesis 17, 14, diz assim,
O incircunciso, ou seja, o não circuncidado, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, porque quebrou a minha aliança. Gênesis 17, 14. Nossa, mas Deus está sendo radical aqui, né? Aquele que não for circuncidado será eliminado do meio do meu povo. Por quê? Rompeu com o contrato, quebrou a minha aliança. Então essa marca da circuncisão era séria. Quer ver? Vamos ler Gênesis 34, 14. Gênesis 34, 14. Só para os irmãos entenderem aí a importância e a seriedade da marca da circuncisão. Guardem isso na mente de vocês. A marca, o selo, o sinal. Gênesis 34, 14. Vamos ler, depois a palavra está com o irmão Antônio. Isso. Aqui, meus irmãos, havia o zelo dos irmãos de Diná, que eram filhos de Jacó, né? Todos eles filhos de Jacó, e eles estavam então preocupados em não entregar a irmã Diná em casamento para aqueles que eram incircuncisos, ou seja, para aqueles que não eram povo de Deus. Olha, não podemos fazer isto. Fazer o quê? Dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria ignomínia, vergonha, porque este homem não é do povo de Deus. Olha aqui, ele deixando claro as implicações de um casamento misto. O que pode acontecer? Não podemos entregar a nossa irmã a alguém que não é do nosso povo, da nossa fé, do mesmo Deus. Seria vergonha. Então vocês conseguiram perceber por estes textos que a circuncisão era uma marca que Deus zelava por ela? Quando um israelita queria ofender a alguém que não era do povo de Deus, ele chamava esse alguém de quê? Vocês lembram? Incircunciso. Você não tem a marca de pertencimento ao povo de Deus, você é um ímpio. É isso que eles queriam dizer com incircunciso, né? E aí nós temos esse episódio aqui que vocês vão ficar espantados. Olha, a importância da circuncisão como sinal distinto de pertencimento ao povo da aliança. Êxodo capítulo 4, do versículo 22 ao 26. Êxodo 4, do 22 ao 26. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Isto é Deus falando com Moisés. Você vai dizer assim, Moisés, para Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. O que é primogênito, irmãos? Primeiro filho. O João é o primogênito da nossa irmã Luana. O Ítalo é meu primogênito. O Victor é o primogênito da irmã Simone. E tantos outros irmãos que têm filhos aqui. E se é primeiro, é porque pressupõe os demais, né? Não é o caso de unigênito, que é único. Se Deus está dizendo que Israel é primogênito, quer dizer então que era só Israel que seria filho de Deus? Não. Aqui Deus já estava dizendo que Israel era o primeiro filho, mas ele teria mais, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Deus está dizendo: Israel é meu filho, é meu primogênito. E olha o que continua dizendo o texto, né? Segundo aqui a palavra de Deus direcionada a Faraó. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, liberta meu filho, para que me sirva. Mas se recusardes a deixá-lo ir, eis que eu, o Senhor, matarei o teu primogênito. Está vendo como que Deus trata as coisas? Você está aprisionando o meu filho, o meu povo primogênito, aí no Egito. E se você não libertar, eu vou matar o teu primogênito.
porque eu sou Deus. E estando Moisés, olha o verso 24, estando Moisés no caminho, numa estalagem, ele resolve então dar uma parada para descansar, encontrou-o o Senhor, e o que o Senhor quis fazer com Moisés? O quis matar. Ué, mas o que é isso? Deus acabou de dar uma mensagem para Moisés, falar a Faraó, e agora Deus está querendo matar Moisés no meio do caminho? Por quê? Aí o texto diz, olha o verso 25, então Zípora, quem era Zípora mesmo? A esposa de Moisés. Então Zípora, olha o papel importante aqui de uma mãe que também se preocupa com seu lar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, afiada, e cortou o prepúcio do seu filho. Nela cortar o prepúcio do filho, qual ato que ela praticou? Circuncisão. Ela cortou o prepúcio do seu filho e lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário, esposo de sangue. Assim o Senhor o deixou. O deixou quem? Moisés. O Senhor quis matar Moisés. Talvez Moisés já estava perdendo fôlego, sufocando, e quando Zípora percebeu aquilo, ela na hora entendeu, o nosso filho não tem a marca de pertencimento do povo de Deus. Ela circuncida o menino, Deus então deixa a vida de Moisés, e aí o texto explica, ela disse esposo sanguinário por causa da circuncisão. Moisés foi criado aonde, irmãos? No Egito, dentro do paganismo. Mas Moisés, ele era egípcio ou era hebreu? Hebreu. Moisés havia sido circuncidado, sim ou não? Talvez ainda não. Ou talvez sim, porque, com certeza sim, podemos dizer que sim. Porque ele nasceu já anos depois da aliança com Abraão, e a mãe dele cuidou dele por muito tempo ainda, Joquebede, antes de deixá-lo ir para o rio. Então, com certeza já tinha passado mais de 8 dias, e se já tinha passado mais de 8 dias, Moisés foi circuncidado. Só que agora Moisés sai do Egito e vai para onde? Para Midian. Midian era uma terra pagã, era um outro povo, e lá Moisés aprende a cultura daquele povo, se casa com uma midianita, embora o pai dessa midianita era um sacerdote de Deus, Jetro. Só que Moisés, durante algum tempo, ignorou o fato de circuncidar o filho. Ele olha para ele, eu sou circuncidado, mas talvez, segundo historiadores afirmam, ele demorou, ele protelou circuncidar o filho por causa de Zípora, porque Zípora não era israelita. Amor, vamos conjecturar aqui, Tadinho, vai cortar o menino, essa coisa sanguinária, esse Deus seu sanguinolento, que tudo tem que derramar sangue, faz isso não. E aí Moisés foi protelando, só que agora Moisés é porta-voz de quem diante de Faraó? De Deus. Então Moisés tinha que ser aqui o exemplo, só que ele não estava cumprindo com o exemplo, e no meio do caminho, eu acredito que Deus deu um susto nele. Deus começou a tirar a vida dele, e na hora, quem que entendeu o que estava acontecendo ali? Zípora. É por causa disso. Ela foi lá e circuncidou o menino, e na hora Deus deixa Moisés. Aí ela entendeu. Você é para mim um esposo de sangue. Agora eu sei que o seu Deus, ele exigiu uma marca, e nós temos que cumprir com essa marca. E aquele sinal, aquele susto ali no caminho, foi para mostrar para Moisés e para Zípora que de fato Deus estava com eles, que de fato eles pertenciam ao povo de Deus. Então perceba que ignorar a marca de pertencimento era algo que não era muito bem visto por Deus, não, porque ele quis até matar Moisés. Pense, irmãos, Moisés, o libertador de Israel. Vocês acham que Deus estava importando porque era Moisés? Não, Deus levantava outro. Mas Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. E Ele cumpre com
o seu pacto, com as suas promessas, e nós temos que obedecê-lo dentro daquilo que ele institui. Claro, não estou dizendo aqui que hoje Deus vai querer matar você se você não batizar seu filho, não tem nada a ver, viu, irmãos? A questão aqui com Moisés foi para mostrar que uma vez que Moisés era parte da aliança, da família, até aquele momento o filho de... Não. E Deus quis mostrar para ele, rapaz, você está quebrando a minha aliança. E se Deus não tivesse feito aquilo, veja que Deus não quis matar o menino, Deus quis matar o pai, porque a responsabilidade sobre o filho Luan era de quem? Do pai. Do pai. O pai não apresentou o filho, o pai não circuncidou o filho. E o que Deus tinha prometido em Gênesis 17, 14? Todo incircunciso que tiver no meio do meu povo será eliminado. Deus não ia eliminar a criança, mas ia eliminar o responsável pela criança. A responsabilidade dos pais aí quanto aos filhos. Já estão pegando? A responsabilidade dos pais quanto aos filhos na criação na fé, nos preceitos do Senhor. Deus nos chama a responsabilidades. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. Porque nós entendemos que eles não têm que esperar chegar a uma certa idade para dizer se pertence ou não ao povo de Deus. Eles pertencem por causa da aliança que Deus tem conosco, e nós não podemos negar a eles a marca do pertencimento. E pastor, o que tem a ver circuncisão com o batismo? Nós vamos ver isso agora. Pode passar, Vitor. Então, no Antigo Testamento para o Novo, é o mesmo Deus, é o mesmo povo, e é a mesma promessa, tá? O mesmo povo que era no Antigo, no Novo Testamento é a igreja de Deus, o mesmo Deus com a mesma promessa, sim? Exatamente, isto é para provar, Victor, que tanto Melquisedeque, que era de outro povo, que era até um tipo de Cristo, né, no Antigo Testamento, e Jetro, que era sacerdote midian, mostra que desde Abraão, Deus já estava cumprindo as suas promessas, que em toda a terra, de todos os povos, tribos, línguas e nações, o seu nome já era invocado. O nome de Deus já era conhecido, ou seja, povos que não pertenciam ao povo de Deus já tinham temor de Deus pela própria revelação geral e natural. Por isso que Deus diz que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Deus já estava mostrando que Israel, num primeiro momento, era sim o povo escolhido dele, mas para quê? Para que fosse de exemplo, de gabarito, de testemunho para os demais povos, e uma vez o evangelho sendo pregado através de Jesus Cristo, que é o cumprimento da promessa, agora Deus não tem compromisso com um povo específico, Israel. Qual é o verdadeiro Israel de Deus hoje? A igreja, que é composta de povos de todas as línguas, tribos e nações. Né? E há uma outra corrente teológica que acredita que Deus tem um propósito separado só para Israel e um propósito separado só para a igreja. Né? Israel é um povo, é o povo escolhido, e a igreja é o plano B de Deus, é um segundo povo. Né? Deus tem duas noivas, Israel e a igreja. Não, meus irmãos, Deus tem um único povo, e Israel foi a semente que germinou para que a fé no Deus de Israel se expandisse para os demais povos. E é claro que nesse sentido, eles têm uma especialidade, porque foi a eles que Deus se revelou, foi a eles que Deus deu os profetas, foi a ele que Deus fez as promessas, foi a eles que Deus levantara reis, mas através deles, agora, todos os povos. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que ele nos constituiu como sacerdócio real, povo de propriedade adquirida e nação santa. Tá? Todos nós pertencemos ao povo de Deus. Pode passar. Então, qual é o argumento bíblico teológico, então, dentro do Antigo Testamento? Pode passar mais um? Isso. Nós temos no Antigo Testamento para o Novo sinais diferentes, porém com a mesma essência e com maior amplitude. O que isso quer dizer? Sinais diferentes. Antigo Testamento, qual era o sinal de pertencimento ao povo de Deus? Circuncisão.
feita no bebê masculino ao 8º dia. No Novo Testamento, o sinal continua, só que agora não é mais a circuncisão, o corte no prepúcio. Agora é por meio da água do batismo e mais. A essência, embora o sinal tenha mudado, é a mesma. Qual que é a essência do batismo? Marcar, sinalizar, selar aquele que pertence a Deus, do mesmo modo que a circuncisão. E por que é mais amplo? Porque a circuncisão era aplicado somente aos meninos. E agora o batismo, ele é amplo, porque ele é aplicado a meninos e a meninas, mulheres e homens, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Antigamente, para alguém pertencer a Israel, vamos supor, um midianita, para pertencer a Israel, ele tinha que fazer o quê? Circuncidar. Agora, alguém para pertencer ao povo de Deus, ele tem que fazer o quê? Batizar. Compreendem a ligação dos dois sinais? Está claro esse paralelo dos dois sinais para os irmãos? Ok? Pode passar. Pois para vós outros é a promessa. Lembra de Deus falando a Abraão? A minha aliança, a minha promessa é para você, Abraão. E também para vossos filhos, para a tua descendência. E para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor chamar. Atos 2:39. Essas palavras aqui são do apóstolo Pedro. Ele está citando a profecia de Joel, dizendo: olha, derramarei sobre toda a carne o meu espírito. E essa promessa não é só para vocês, é para vossos filhos também. Os vossos filhos estão incluídos nesta promessa. Pedro aqui está fazendo coro com as mesmas palavras que Deus disse a Abraão. A minha aliança é com você e com seus descendentes. As bênçãos de Deus é para você, pai e mãe, e para os seus filhos. É por isso que nós batemos na tecla de que você cuide da educação cristã do seu filho, traga-o para a igreja para aprender a palavra de Deus, faça culto doméstico no seu lar, leia a Bíblia para ele, ore com ele e por ele desde pequenininho. Aí vem aquelas falácias, ele não entende, você que pensa. O Espírito Santo comunica ao coraçãozinho e à mente dos nossos filhos as verdades da Escritura Sagrada. E está lá, no inconsciente dele. Então, ore, cante, cultue a Deus, claro, dentro das suas possibilidades. Eu sei que cada um aqui tem seus desafios, cada um aqui tem as suas dificuldades, seus horários, mas nós não podemos nos omitir disso. Para a gente caminhar mais um pouquinho, 10 horas já. Então, vamos lá. Relatos de batismos familiares. Então, vocês compreenderam, né, que do Antigo para o Novo Testamento, a circuncisão virou a Páscoa, que era o sacramento da comunhão, que tinha que se repetir, né? Sempre. A circuncisão era feita quantas vezes? Circuncidou, está circuncidado. Batismo, também. Batizou, está batizado. Agora a Páscoa era periódico. A Páscoa no Novo Testamento virou o quê? A Santa Ceia. Por isso que nós repetimos esse sacramento que nos alimenta. Consegue compreender a transição? A guarda do sábado no Antigo Testamento, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? O domingo. Então, essa transição do Antigo para o Novo Testamento, vocês conseguiram compreender? Isso está claro na mente de vocês? Ok? Então, relatos de batismo de familiares, pode passar. Casa de Cornélio, Atos 10:48 e Atos 11:14. A casa de Lídia, o presbítero Luiz Carlos já leu para nós. Então, Atos 10:48, Atos 11:14. Isso é a casa de Cornélio, né? Foi ordenado que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Claro que aqui esse em nome de Jesus Cristo é na autoridade de Jesus Cristo, e a autoridade de Jesus Cristo foi que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então a casa de Cornélio recebeu o batismo. Atos 11, 14. Tu e toda a tua casa. Então veja que Pedro aqui batizou a casa de Cornélio, mediante as confissões que ele fez, o reconhecimento de quem era Jesus, mediante a pregação de Pedro, ele e toda a sua casa foi batizada. Agora eu pergunto para vocês, judeus tinham muitos filhos, independente de serem judeus ou não. É bem provável que toda a casa deveria haver adolescentes, ou crianças de colo, ou crianças maiores, e quando fala que toda a casa foi batizada, é toda a família mesmo. Aí alguém vai perguntar, me mostra na Bíblia onde tem batismo de criança. Bom, se toda uma casa nós não considerarmos que há pelo menos uma criança, fica complicado, né? Considerando principalmente o contexto em que nós estamos dizendo de se ter muitos filhos. Então toda a família de Cornélio recebeu o batismo. Pode passar, porque a casa de Lídia, o presbítero Luiz Carlos leu com muita propriedade. A casa do carcereiro, né, o que cuidava lá da cela, Atos 16, 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro, né, cuidando de Paulo e Silas, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado, e todos os seus quem? Seus parentes. Então, levando-os para a sua própria casa, então, após lavar os vergalhões, após lavar-lhe os vergões dos açoites, o carcereiro foi batizado e todos os seus aqui. Aonde aconteceu esse batismo? Na prisão. O carcereiro não quis nem esperar chegar em casa, ele mandou chamar os parentes, e lá mesmo na prisão ouviram Paulo e Silas, foram batizados, e então, levando a sequência para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus quem? Parentes, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Aquele homem que estava lá chicoteando as costas de Paulo e Silas, ao ver que Deus mandou um terremoto na prisão, ele se comoveu, queria tirar a própria vida, porque havia entendido que talvez todos os presos poderiam ter fugido. Paulo e Silas disseram, ninguém fugiu, estamos aqui, não precisa se suicidar, calma. E Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus. E aquele homem creu, e naquele mesmo momento, ele lavou as feridas de Paulo e Silas, mandou familiares para ser batizados ali mesmo na prisão. E é interessante que esse assunto que eu vou tocar aqui é para a aula que vem ainda, mas é só para aguçar a sua curiosidade, para aqueles que entendem que o batismo tem que ser só por imersão, e por aspersão não vale. Olha o que o texto diz aí. No verso 33, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir. A palavra a seguir no grego aqui é no momento imediato. Imediatamente, o que aconteceu? Foi ele, o carcereiro, batizado e todos os seus. Será que tinha uma piscina lá na prisão? Tinha um rio lá na prisão? Não? Será? Está vendo, meus irmãos? Como que esse homem foi batizado? Ele e todos da sua casa tiveram que trazer água, né? E então os irmãos que são contra o batismo por aspersão não iam pôr. Pera aí, carcereiro, nós vamos trazer uma piscina, um tanque, temos que te levar para um rio, porque você quer ser batizado agora, mas é só por imersão que vale. Não poderia. Jamais, senão ia acusar que estava dando fuga, né? É claro que eles foram para casa depois, mas claro, porque a própria cela já estava arrebentada, né? Por causa do terremoto. Mas, meus irmãos, é claro que aqui é uma evidência de um batismo por aspersão. E não é só isso aqui não, tá? Nós vamos ler outro. Isso é para a próxima aula, só para aguçar a curiosidade dos irmãos. Irmão Antônio, depois presbítero Luiz.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não importa. E nós aceitamos o batismo por imersão. Lembra que eu disse no início da aula? Eu não estou aqui para atacar, estou aqui para nos defender. Porque nós é que apanhamos por batizar por aspersão. Sim, presbítero. Crê no Senhor primeiro. Crê no Senhor Jesus. E imediatamente crendo, segue-se o batismo. Exatamente. O próximo texto, a casa de Crispo, Atos 18, 8. Olha, Crispo, o principal da sinagoga, creu, olha aí, presbítero Luiz Carlos, creu no Senhor com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo isso, também creram e foram batizados. Será que na casa de Crispo não tinha nenhuma criança? Na casa da Lídia não tinha nenhuma criança? A casa de Cornélio, será que não tinha nenhuma criança? Foram batizados todos. Será que todos ali, não é todos? Foram batizados todos, exceto os bebês. Foram batizados todos, exceto as criancinhas. Será? Está vendo? Como que nós temos um argumento forte a nosso favor? Mais um. Casa de Estéfanas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. Exatamente. Batizei também a casa de Estéfanas. Olha, ele vai relatar que batizou Crispo, no verso 14, e batizou a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, nós temos aqui, meus irmãos, o relato de batismos de casas inteiras. Batismos de casas inteiras, onde nós presumimos, com certeza, que haviam crianças nessas casas. E isso tem que estar muito claro para nós, meus irmãos, era muito comum. E se não batizar crianças fosse algo estranho ao Novo Testamento, à comunidade daquela época, certamente nós teríamos tido algum relato. Porque não era algo estranho, eles entendiam a questão da transposição da circuncisão para o batismo. Pode passar? Aí semana que vem prepare-se, porque nós vamos ter mais evidências do batismo por aspersão. A aula vai ser sobre isso, batismo, imersão e aspersão, tá? Então nós vamos ter muitos argumentos aqui a favor da aspersão, lembrando que nós aceitamos o batismo por imersão, e é o que o irmão Antônio bem colocou, porque nós entendemos que o que importa não é se é muita ou se é pouca água, o que importa é o elemento, água, está presente, a fé daquele que está sendo batizado, a sua profissão de fé e a validade do sacramento que é dada pela Escritura Sagrada. Agora, se é muito ou se é pouca água, não importa. Sim, irmã Soraya? Exato, porque a circuncisão apontava para a remoção da carne, da limpeza. Só que tinha derramamento de sangue na circuncisão. Quando Jesus Cristo veio, aquela circuncisão apontava para o próprio sangue de Jesus que seria derramado. Para quê? Para remover a nossa impureza, nos marcar, e agora, como não precisa mais de derramamento de sangue, porque Jesus já derramou, instituiu-se um outro símbolo, que é a água, que igualmente também é um símbolo de pureza, de lavar, de purificar, de remover. Sim. Sim. Isso, mudou porque agora nada mais se faz com derramamento de sangue, porque Cristo já derramou. E agora o sinal água inclui, porque o derramamento de sangue agora não é necessário, porque a água é um elemento universal de limpeza. Te dou a palavra, Luan. Os judeus não. Os judeus não creem no Messias, não creem em Jesus. Então, para eles, não. Aí os apóstolos, todos eles
foram circuncidados porque eles já eram judeus. Mas aí depois, na continuidade da igreja, todos os que convertiam recebiam o batismo. Não circuncidavam. Tanto é que houve uma polêmica na igreja, no livro de Atos mesmo, em que me parece que toda vez que um gentio, ou seja, que não era judeu, se convertia à fé, um grupo de judeus, e Pedro estava no meio, queria meio que obrigar o gentio a se circuncidar. Por quê? Porque eles ainda estavam apegados à marca da circuncisão como pertencimento ao povo de Deus. E aí foi decidido no concílio, com Paulo, Pedro e os presbíteros, de que não iria se impor a circuncisão para ninguém que não fosse judeu, porque agora o símbolo de pertencimento é o batismo, que é um símbolo universal. Porque a circuncisão não marcava só a questão da remoção da impureza. A circuncisão também era uma marca de nacionalidade. Quem era israelita trazia uma marca nele, a circuncisão. E o Israel, daquele tempo, ainda estava apegado. Nós, Israel, que somos povo de Deus, o resto não. Só que agora, Cristo está mostrando através dos apóstolos, para exatamente desmistificar essa marca, que agora Deus nova marca, e essa marca é mais abrangente, que não é só Israel não, é todos os que creem, pode receber essa marca, o batismo com água. Conseguiu compreender? A promessa para aquele que recebe o sinal e selo e que se estende para os seus filhos. Por isso, irmão Antônio, que nós não podemos desistir dos nossos filhos nunca. Em oração, mesmo que se desviem, nós temos que crer que Deus é quem está cuidando dele, mesmo lá. Ele tem um sinal, ele tem uma marca de pertencimento. E é claro que isso é confirmado com a profissão de fé depois. Então, qual que é? Primeiro apresentamos, a questão bíblica e agora a questão histórica. Pela Bíblia, vocês conseguiram perceber que nós temos muitas referências de casas inteiras que foram batizadas e que possivelmente crianças estariam lá? Sim? Uhum. Uhum. Não. Não, porque aí entra a questão da responsabilidade pessoal. E a questão da presunção de ter alguém que não queria é quase que nula, sabe por quê? Porque geralmente a família acompanhava o chefe, o pai. Hoje. Uhum. Não, não. Entendi. É isso que nós vamos deixar claro aqui. Nós não podemos transferir salvação pela nossa responsabilidade. O que eu estou explicando aqui é que o batismo é sinal e selo da fé dos pais, não da salvação dos pais. Porque se fosse assim, eu poderia entender que, mesmo meus filhos não servindo a Deus, por eu servir, de tabela, ele foi. Não, cada um comparecerá diante do tribunal de Deus em juízo. Agora, o sinal e selo da fé dos pais, ele tem que ser, minha irmã e meu irmão, confirmado depois pela profissão pública de fé, porque é o que nós lemos semana passada. Nem todo israelita era israelita de fato só porque tinha circuncisão. A circuncisão marcava que ele pertencia à família da aliança, à família da fé, mas depois ele teria que obedecer aos mandamentos de Deus, crer nas promessas da vinda de Jesus e obedecer, viver de acordo com a palavra de Deus. Não era só a marca que trazia para ele a promessa de salvação, senão nós vamos entrar dentro da teologia católica que acredita que o batismo por si só salva. E nós aprendemos aqui há 2 aulas atrás que não, o batismo não opera por si mesmo, é o crer, como o presbítero Luiz Carlos colocou lá, é que salva, crer e confessar
Jesus para a salvação. É sensível, mas nós temos que entender que nós não podemos terceirizar a nossa salvação. Eu sou, e aí de tabela, mesmo que meus pais, ou meus irmãos, ou meus filhos não sejam. Ítalo e Isadora foram batizados na infância, mas vai chegar um tempo em que a marca do batismo, a marca de que eles pertencem ao povo de Deus, tem que ser confirmada pelo crer e o professar. Meu pai, mãe, desde pequenininho vocês me levam para a igreja, me ensinam, me educam. Nós fomos batizados porque o Senhor nos apresentou ao batismo, só que agora eu já tenho 16, 17 anos, e agora, Pai, eu decido continuar servindo a Deus, crendo no mesmo Deus que o Senhor, pela minha própria decisão. Isso nós chamamos de pública profissão de fé, que é bem parecido com a primeira comunhão e a crisma da Igreja Católica, que é a confirmação daquele sinal e selo da fé, né? Então, o sinal e selo da fé, que é o batismo, ele insere a criança na igreja visível. Da igreja visível. Agora, na igreja invisível, aqueles que são verdadeiramente de Deus, que só Deus sabe quem são salvos e quem não são, o que insere a pessoa lá? Se com a tua boca creres e professares que Jesus Cristo é o Senhor. É o crer. Semana que vem nós vamos continuar. Eu nem entrei na parte histórica, deve ter uns 50 slides ali ainda. E depois, quem quiser, eu posso enviar esse material, tá, para você, em PDF, para você poder acompanhar e já ir anotando alguma coisa em casa. Mas que Deus abençoe a vida dos irmãos,